Amigos, sejam bem-vindos mais uma vez ao nosso canal Corpo e Espírito. Eu sou o Henrique, médium ostensivo e palestrante espírita. Eu sou a Vitória, nutricionista, mestre em hepatologia e saúde metabólica. Bom, nós somos noivos e juntos no dia a dia percebemos que os assuntos, apesar de serem abordados com linguagens diferentes, com óticas diferentes, em proporções diferentes, eles convergiam bastante, tanto no lado da nutrição quanto no lado espiritual. Hoje, o nosso tema é paciência, perseverança e constância. É um tema muito complexo, muito difícil, principalmente nos dias de hoje, né, que a gente tá vendo cada vez tudo mais acelerado, o tempo voando, as pessoas mais aceleradas, principalmente a gente mora em São Paulo, a gente vê isso no trânsito, na rua, a gente vê isso em todos os lugares. Então a gente trouxe esse tema para o nosso vídeo de hoje. Eu queria te perguntar, a gente está vendo, né? E a gente já comentou isso um pouquinho aqui da era digital e todos esse bombardeio de informações, e aí as pessoas buscando, né, cada vez mais soluções mágicas e imediatas para resolver aquilo que elas levaram anos para construir, mas elas querem resolver num piscar de olhos, né? E a gente sabe que dentro da linha da nutrição, de um plano alimentar, etc., tem uma estratégia, você tem ali os seus acompanhamentos, né, de X meses com o paciente para ver poder acompanhar ele, né, durante essa jornada que ele vai ter. Como que um paciente que de repente chega para você ali no consultório querendo um resultado imediato, você traz para ele uma consciência de que, olha, imediato não dá, vamos construir algo, mas como que ao longo dessa jornada com esse paciente, principalmente ali nos seus acompanhamentos, que é o seu carro forte hoje, né, o seu carro-chefe hoje, como que você faz para esse paciente manter de fato a constância, a perseverança e ter paciência de fato para esperar, né, colher esses frutos? Como que você atua junto com esse paciente nesse processo de acompanhamento? Nossa, é difícil responder essa pergunta, ainda mais depois do ano que a gente teve, com tanta tecnologia nas vias de tratamento das áreas que eu atuo, porque é uma grande dificuldade para eu colocar isso em prática hoje. Só para contextualizar e entender, né, eu trabalho com sobrepeso, obesidade, tratamento com endometriose, síndrome dos ovários policísticos, lipedema, gordura no fígado, cirrose. Mas a maior parte desses pacientes são focados no emagrecimento, né? Então, assim, a pessoa ela não chega para tratamento da obesidade, ela chega querendo emagrecer. Nem tratamento de sobrepeso, ela chega querendo emagrecer. O tratamento da gordura no fígado, ela chega querendo emagrecer. Então, assim, independente das disfunções metabólicas, ela chega querendo emagrecer. Por que eu falo desse ano específico? Nós tivemos um boom das medicações. As medicações para utilizadas, né, as famosas canetinhas para emagrecimento, elas estão vindo há alguns anos, mas esse ano de Foi 2025 absurdo, né? foi a Nossa. medicação Mounjaro, ele deu um boom nesse assunto, porque trouxe ali uma outra realidade para o emagrecimento, né? A gente tinha outras canetinhas já, mas ela veio com muita força e vão vir novas, né? Já está chegando aí uma nova medicação que não foi feita para emagrecer, foi feita para alterações, né, de funções metabólicas, principalmente a parte da glicemia, então pré-diabetes, diabetes, é o foco ali do tratamento, tratamento de obesidade, veio até para substituir uma cirurgia bariátrica, então assim, tem um nível muito elevado de resultado. Mas por que eu falo que foi muito difícil esse ano para eu conseguir conversar com o paciente? Pelo imediatismo, pelo que a gente está vendo nas redes sociais.
pelas pessoas que postam que perdem 10, 15 quilos em um mês. Então parece que você perder 1 quilo, 2 quilos hoje em dia não é nada. Sentir fome hoje em dia parece que é algo não natural. As pessoas falam assim, não, tá tudo indo bem, mas eu tô sentindo fome. Mas assim, é fisiológico você ter apetite. Que bom, né? Você tá vivo, graças a Deus, você sente fome. Então, assim, as coisas estão ficando um pouco de ponta cabeça. Eu, como profissional de saúde, eu tô aprendendo muito nesse caminho. Já me fiz muitos questionamentos esse ano. Mas é muito difícil eu ter esse papo da constância, do que é normal. E eu converso muito com os médicos também para ver se essa normalidade na minha cabeça tá junto com Essa anormalidade, normalidade. tá junto com a ciência, é, tanto para perda de gordura, para ganho de massa muscular também. Então, olha só, eu tive duas perguntas, uma para um lado, outra para o outro lado. Essa semana eu tive no consultório que eu chamei o médico depois para conversar. Falei, vê se eu não tô louca. Tá tudo bem, né? Então, eu tive uma paciente que ela tá no processo de emagrecimento e ela perdeu. Eu já falei que algumas vezes a gente faz o exame de bioimpedância durante a consulta presencial, que é como se fosse uma balança, dá o peso e o que tem dentro desse peso. Então, quanto de gordura corporal, quanto de massa corporal, massa muscular, né? O quanto de água, e enfim, tem várias variáveis. Mas o que que acontece? Essa paciente, em 2 semanas, ela perdeu 2 quilos de gordura, em 2 semanas. O que a gente espera normalmente em uma pessoa que está no processo de emagrecimento? 1 quilo, 1,5 quilo no mês. Então, ela perdeu 2 quilos e ela achou pouco. E ela falou, nossa, vou ser sincera, eu esperava mais. Por tudo que eu tô fazendo, ela tá com uso de medicação, eu esperava mais. Mas o que que a fulano faz para perder 10 quilos? Gente, ninguém perde 10 quilos de gordura em um mês. Pode perder de outras coisas. É igual eu falei, o seu peso ele é uma composição. Pensa, a minha bolsa pode pesar 2 quilos, a sua também pode pesar 2 quilos, só que o que tem dentro é diferente. Eu posso ter celular, eu posso ter um notebook, eu posso ter caderno, você pode ter um monte de bolacha. Então, assim, o conteúdo para chegar nesses 2 quilos são diferentes. Nosso peso é assim. Eu tenho uma quantidade de massa muscular, gordura, e tenho lá 60 quilos. E outra pessoa pode ter 60 quilos completamente diferentes, né? Então, por que que uma estética é diferente da outra? Não é só o peso que vale. E aí, realmente, eu ter que explicar isso e a pessoa me questionar sobre isso, falar o que que tá acontecendo, assim, de onde nós estamos saindo, né? Então, eu tenho uma dificuldade. A pergunta dela, que eu fui conversar com o médico, foi: você acha que até o final de janeiro eu consigo perder 10 quilos só de gordura? Eu olhei pro calendário pra gente estar aqui dia? Semana, faz semana, 20 e poucos de 19, sei lá. Terceira semana aí de janeiro, de dezembro. Aí eu olhei e eu falei, não. Não dá. Se você quiser perder de peso e aí você não se importar com a qualidade desse peso, é uma coisa. Agora, 10 quilos de gordura e ela não pode perder massa muscular, porque é uma pessoa que já tem baixa massa muscular. Então, você apressa, porque tem uma viagem, porque tem tal evento, porque é uma pressa e fora da idade, achando pouco. E aí eu fui falar pro médico, eu falei assim, tudo bem com a minha resposta, certo, né? Porque como ela usa medicação, fui conversar com ele, a especialidade é dele. Ele falou, não, a resposta é não, impossível isso acontecer. Então, alinhamento de expectativa. Aí ele me respondeu o seguinte, se ela cortar um braço, consegue. Se ela quiser cortar um bracinho, sai uns 9 quilos aí. Então dá pra gente ajustar isso até já. Aí da onde saiu os 10 quilos, né? Por que 10 quilos? Ela tem um peso na mente dela. Então, Exato. E aí baseado o em que contrário, né? conta que ela fez que ela não, é 10 e não 9,75? É. E assim, 10 quilos de gordura é muito impactante esteticamente. Às vezes a pessoa nem ia se gostar, porque ela não tem mais quilos para perder tanto de gordura. Então é o seguinte, aí eu falei que eu tive duas perguntas, né? A segunda pergunta foi ao contrário, para ganho de massa muscular.
Aí me perguntou, né, se até ali consegue ganhar mais 10 quilos de massa muscular, sendo que já tem uma massa muscular acima da normalidade. Então, na bioimpedância, é um homem que já tem bastante massa muscular e me questionou 10 quilos de massa muscular. Aí eu olhei pra bioimpedância e falei assim, gente, será que alguém tem mais de 50 quilos de massa muscular? Porque ia passar de 50 quilos corporais de massa muscular. Aí eu falei assim, nossa, mas eu acho que não existe um ser humano com esse valor. Né? Então aí eu tenho alguns pacientes que têm grande parte de massa muscular, fui abrir as bioimpedâncias dele, falei, deixa eu ver quanto que tem aqui. Falei, não tem, não tem, não tem. Fui conversar com o médico, não é possível atingir esse número. Porque, entende, ele já tem massa muscular acima, é como se o meu copo já estivesse cheio, ele já está transbordando e a pessoa quer mais 10 quilos de massa muscular. Aí eu falei, o que está acontecendo? Os parâmetros são outros. Então, ter que explicar esse tipo de coisa tá muito comum. E eu ter que responder assim, por que fulano perde X em um mês e eu não? Porque as pessoas postam resultado nas redes sociais, né? Trazem esses dados. E a gente acredita, né? E só que às vezes a pessoa ela não perdeu só gordura. Tem gente que você olha para ela, perdeu muito peso, ok. Perdeu gordura, massa muscular, água, o espírito, o cabelo. Perdeu um monte de coisa. Ela tá, você olha para ela, tá sem o espírito mesmo. Então, assim, respondendo a sua pergunta, eu não sei muito te responder. Tá difícil, mais do que antes, explicar para as pessoas. As pessoas estão cada vez mais imediatistas, elas querem ter um resultado para ontem. Se não tem para ontem, questiona por que está demorando tanto. Só que elas não questionam o que elas estão fazendo diariamente para chegar a esse resultado, né? Então, porque muitas vezes quem tem certos resultados, de fato, perdem, além da gordura, massa muscular, igual eu já falei, outras coisas desse peso, mas tem pessoas que têm realmente um resultado fora da curva, mas são pessoas que também no estilo de vida são fora da curva. Então, esse comparativo, a minha amiga perdeu 10 quilos, só que assim, se for de forma saudável, o que sua amiga está fazendo no processo que você não está? Porque vocês duas já são pessoas diferentes, né? Tem corpos diferentes. Então, se fizer a mesma coisa, já não vão ter o mesmo resultado, porque são dois indivíduos diferentes. Agora, se a sua amiga vai para academia todos os dias, tem uma alimentação saudável, lê livro, dorme mais cedo que você já não faz isso, como que você quer ter o mesmo resultado? Você está indo 2 vezes por semana na academia, tá pulando refeição, não toma água, não vai no banheiro. Então, assim, você não pode querer ter o mesmo resultado. Então, esse alinhamento de expectativa. Então, o que eu tento fazer? Explicar os exames, alinhar as expectativas. Hoje, fazendo um ano esse boom de medicação que eu disse que é onde tá rolando mais dificuldade de explicar, depois desse um ano que vamos completar de Monjaro, né, porque deu um boom em janeiro de 2025, eu tenho muito histórico de exames e de trajetória de pacientes, e isso tem me ajudado bastante. Então, eu tampo todos os nomes, mas eu mostro para a pessoa ver que ninguém perde tanta gordura em um mês. Tem um boom de resultado. Eu tenho, de fato, pacientes que perderam mais de 20 quilos, mas não foi em 2 meses, né? Então, assim, esses resultados me estão fazendo um histórico e é isso que a gente está fazendo. A gente quer criar, inclusive, um podcast só com os pacientes para eles trazerem isso, porque quem passou por esse resultado também não gosta dos comentários que recebem. Nossa, como você tá diferente, né? Medicação, né? Foi fácil. A pessoa tá acordando 4 horas da manhã pra ir pra academia. Então, assim, eles também não gostam desse tipo de comentário. Vai chegar agora o final do ano, né? Natal, Ano Novo, quero ver a quantidade de comentário que vai receber da família, de amigos. Então, é uma dificuldade. O processo, por mais que a gente tenha medicações envolvidas, que nos facilita bastante, bem prescritas, são ótimas, mas precisa da sua evolução no caminho, precisa de você sendo participativo. As pessoas que têm esse nível de resultado, eles mudaram de identidade, né? Eles mudaram muita coisa na vida. Então, realmente está cada vez mais difícil e as vias que eu utilizo conversa, mostrar históricos, pessoas reais ali, o que aconteceu no processo, trazer o que é real,
né? Eu tento ser mais repetitiva e ó, o corpo é assim que funciona, vai acontecer isso, você precisa se acalmar, não estamos correndo contra o tempo, você tem saúde, vai dar tudo certo. Então, mas é difícil, Imagino. é difícil mesmo. E, e eu acho que não só é difícil na minha parte, mas também pro lado espiritual também, porque as pessoas têm muita dificuldade de ter constâncias no dia a dia, né, em hábitos. E quando eu falo hábitos, não é só ir na academia e fazer uma alimentação ou tomar água, mas hábito ali de manter uma oração, de ter um momento presente, de não estar na correria o tempo Uhum. todo, de não faltar ali nas aulas que estão fazendo no centro, de não faltar nas palestras, seja até virtualmente. Então, assim, eu queria escutar, eu ainda não fiz o curso, né, de médium. Vamos trazer um pouco desse assunto, porque eu acho que tem muita curiosidade. Eu sempre fui muito curiosa, né? O que Uhum. que tem no, quanto tempo dura o curso de médium e tudo. Eu queria que você explicasse também sobre a constância, se você vê uma constância nesse curso, né? Quem começa, quem termina, como que Assim. é isso? Então, traga isso, porque eu acho que é uma curiosidade. Vamos pegar essa parte de constância, perseverança, e as pessoas estão tão imediatistas que eu queria saber quanto tempo dura esse curso, quem que pode fazer, como que funciona. Assim, o tempo de curso ele é variável, né? Uhum, Tem centros que funcionam de uma forma, tem centros que funcionam de outra forma. Lá no nosso centro, ele vai durar mais ou menos uns 2 anos. Mais ou menos por aí, uns 2 anos. É, e a constância, a paciência e a perseverança, elas são muito importantes uhum, durante o curso inteiro. Porém, a hora que você começa a parte prática do curso, elas entram com maior importância do que no começo. Por que que eu estou falando isso? No começo ali, é claro, nem todas as pessoas que chegam na escola de médiums têm o mesmo conhecimento. Você vai receber alunos ali que nunca ouviram falar de reencarnação, e você vai receber pessoas, por exemplo, você, que você falou, eu não tenho um conhecimento profundo e tal, mas você uhum. tem uma noção ali, você já frequentou, sei lá, quantas palestras, você já está dentro de uma casa espírita há Sim. anos, então, assim, um pequeno conhecimento você tem. Então, pessoas que têm um pequeno conhecimento e pessoas que não têm conhecimento nenhum. Uhum, E ali a gente não trata, você tem um pouco de conhecimento e você não tem nenhum, vocês vão para turmas diferentes. Não. Fica todo mundo no mesmo lugar, todo mundo na mesma turma, por quê? Todo mundo se ajuda. Acabou. E aí a gente vai para a parte teórica, que aí o curso começa numa parte teórica para a pessoa realmente começar a ter um preparo, ter um desenvolvimento, ter um entendimento para uhum, futuramente entrar na parte prática. Não pode ser na primeira aula, vamos treinar incorporação, não sabe nem o que que é isso, calma, calma. Então, assim, tem um processo de construção. Nessa parte teórica, é uma parte que é importante você ter a constância, você ter a paciência, você ter a perseverança, mas é uma parte que nós já estamos acostumados. Todo mundo aqui já sentou numa sala de aula alguma vez na vida. Ah, não, eu terminei, eu não fiz faculdade e tal, mas pelo menos o comecinho ali você já fez. Pelo menos um curso online, alguma coisa hoje em dia que está prático, você já fez. Então, o sentar para ouvir alguém falar e você estudar, você anotar, você aprender, para a gente já não é algo desconhecido. Mas é importante você ter a constância, a paciência e a perseverança, uhum. porque toda aula é importante, toda aula é diferente. E a gente encerrou recentemente uma escola de médiuns. A gente vai começar uma nova depois do carnaval. Nós, do time dos professores, vamos dar as mesmas aulas que a gente deu nessa última escola, porém as aulas são diferentes, porque os alunos fazem a aula. Não é só a gente chegar lá, ou a gente vai falar aula de tal, 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 começar ali e falar. Não, existe uma troca, existe uma Uhum, conversa, existe um diálogo, cada um tem uma dúvida diferente. Então, a aula ela é muito diferente, ela é muito enriquecedora. Quando você perde uma aula,
não tem como depois você, deixa eu estudar aqui o livro e tirar algumas dúvidas com você que tá bom. Não, vai, é melhor do que nada, mas a aula em si, a aula perdida, ela jamais vai ser reposta. Agora, quando a gente vai para a parte prática da escola de médiuns, a constância, a paciência e a perseverança, elas ganham um peso dobro de importância, porque a gente começa a lidar com o desconhecido. A gente começa a lidar com o invisível, com o intocável às nossas mãos físicas, com o invisível aos nossos olhos materiais, com o inaudível aos nossos ouvidos materiais. A gente começa a interagir com o plano espiritual que não existe uma receita. Eu trabalho na incorporação e existem outros médiuns ali que também trabalham na incorporação. Não adianta eu chegar e falar assim, para eu trabalhar na incorporação, eu faço isso, porque o outro faz diferente, e o outro faz diferente, e o outro faz diferente, cada um tem uma forma. A incorporação ela acontece da mesma forma para todo mundo, mas cada um tem uma forma de conseguir se conectar, de conseguir estar ali concentrado naquele momento da incorporação. Então não vai ter uma receita, não vai ter um passo a passo aí para você fazer. E aí começa a ficar o desafio da perseverança, da paciência, da constância, porque você vai lidar com algo que você não sabe o que fazer. Quando eu estava no papel de aluno da escola de médiuns, a gente começou a parte prática, e aí eu ficava assim, muito tenso, muito nervoso, porque eu falava, nossa, será que eu vou conseguir? Será que vai dar? Será que é isso mesmo? Nossa, mas como é que funciona esse negócio? Porque, por exemplo, eu também faço a psicografia. A minha psicografia, ela não é mecânica, que é igual, por exemplo, do Chico Xavier, Divaldo Pereira Franco, que são médiuns famosos. O Divaldo, inclusive, ele psicografava com as duas mãos. Sim. Como é que você escreve uma coisa com a mão direita e uma coisa com a mão esquerda? Você mesmo, é impossível. Eu nem consigo escrever com a mão esquerda. Quem dirá cartas diferentes, assuntos diferentes simultaneamente. Ele era mecânico. O que é o mecânico? O espírito ele tomasse conta do braço do médium e ele escreve. O Chico Xavier, enquanto ele estava psicografando, enquanto ele estava escrevendo os livros lá das obras do Emmanuel, das obras do André Luiz, o Chico Xavier, o espírito dele ia passear. E ficava lá só o corpo escrevendo. O espírito dele ficava no plano espiritual, trabalhando, estudando, auxiliando, fazendo outras coisas e tal, mas ele emprestava o corpo ali para o espírito escrever. É um outro perfil de médium. A minha parte da psicografia, eu faço a psicografia intuitiva. Na psicografia intuitiva, é como se eu tivesse dois pensamentos simultâneos na minha cabeça, os meus e o do espírito. E o desafio é eu entender o que é meu, o que não é meu, para eu poder escrever. Porque senão eu começo a misturar as coisas, misturar os meus pensamentos com o pensamento do espírito. Isso não é anormal. Na verdade, nós encarnados somos as maiores barreiras do plano espiritual quando a gente fala do trabalho mediúnico. A gente é a maior barreira. Porque eu não tenho como deixar de ser o Henrique no momento que eu estou incorporando, no momento que eu estou psicografando. Não dá, eu sou eu, o meu espírito está ali. Não é que eu saio, vou dar uma volta e um outro espírito entra no meu corpo, me possui. Não, não. Então é o desafio de você saber o que é pensamento seu, o que não é. O que são palavras suas, o que não são palavras suas. É muito difícil você conseguir distinguir e eu falo assim, hoje eu nem sei se eu consigo distinguir 100% hoje, mesmo com todo esse tempo de prática. Mas eu percebo que cada vez mais eu vou conseguindo distinguir, cada vez mais eu vou conseguindo fazer com que eu interfira o mínimo possível nesse processo. E por que a paciência, a constância e acho que principalmente a perseverança é muito importante. Quando a gente começa a, a desenvolver essa mediunidade, a gente desenvolve uma vontade muito grande de ajudar. Então, a gente sente as sensações do espírito. Então, às vezes eu estou numa incorporação
e o espírito tá muito nervoso, tá muito agitado, e eu começo a sentir esse agito, esse nervosismo. Às vezes ele tá muito triste, ele tá angustiado, ele tá para baixo, e a gente sente esse aperto no peito, às vezes a gente chora na incorporação, porque a gente tá com essa mistura de sentimentos. Então, você começa a sentir ali alguma coisa diferente, só que você não sabe o que que é seu, o que que não é. Aí você começa a ter uns pensamentos assim, aí você fala, mas será que eu tô pensando nisso? Será que eu não tô pensando? E aí eu ficava nesse nervosismo durante o período ali do curso de médiums, de será que é meu, será que não é? O que que eu vou fazer e tal. Se você não tem constância ali, se você não tem paciência e acima de tudo a perseverança no processo, você larga. Porque você fala, eu não sei se eu estou conseguindo ajudar esse espírito que está vindo aqui se comunicar através de mim. Porque eu não sei se o que eu estou falando é meu ou não é. Eu não sei se o pensamento é meu ou não é. Será que eu estou ajudando? Será que eu estou prejudicando? Será que numa incorporação que o objetivo é o encaminhamento daquele espírito para a conscientização, para ele entender a nova etapa, os próximos passos dele? Será que eu ajudei ou será que eu piorei? Será que eu cedi ali as minhas Sim. cordas vocais para a incorporação acontecer e o espírito ficou mais confuso ou menos confuso? Mais perdido ou menos perdido? Melhor ou pior? Será que eu estou sendo bom ou estou sendo ruim? E aí esse monte de será, e essas dúvidas fazem a maior parte das pessoas largarem o curso. E não é errado, vamos dizer assim, não é anormal, porque realmente te dá essa dúvida. Mas como que você faz para ter a certeza de que você está naquele caminho? Você persevera. Você fala, não, eu tenho fé. Você se prepara. Então, o preparo para o estudo mediúnico, para o trabalho mediúnico é importante. Ah, a escola de médiums lá é terça-feira às 20 horas. Ah, então só na terça, 19h59, eu começo a pensar em mediunidade. Não, você exerce a sua mediunidade diariamente com as orações que você falou, Uhum. com mudança de pensamentos, mudança de hábitos, mudança de atitude. Todos os dias você tem a oportunidade de trabalhar a sua mediunidade. Você entrando em oração, você praticando uma meditação, uma concentração, um momento que você fecha o olho, respira, eleva o seu pensamento, fica ali 5 minutinhos em silêncio, tranquilo, você está trabalhando isso também. Então, o preparo ele é importante, vai te ajudar na hora da trabalho mediúnico, da parte prática na escola, mas a perseverança e a fé de que você está no caminho certo, elas são fundamentais para esse processo. Então, assim, 10 pessoas, 15 pessoas começam uma escola de médiuns. Na hora que chega na parte prática, de 15 você vai ter 8, 9. Quando termina o curso, desses 9 vão se formar 3, 4. É E muita depois, diferença. e depois de 2, 3, 4 anos de trabalho, com sorte você vai ter uma pessoa trabalhando. E isso é importante falar também. Por que que a pessoa para de trabalhar? Hoje, para mim, psicografar ou incorporar não é mais uma novidade. Eu já não tenho mais curiosidade em saber como isso acontecia. Eu tinha muita curiosidade antes de entrar na É escola. uma coisa nova, né? Depois que você começa, você fica inseguro, porque você fala, é meu, não é meu, você fica nessa dúvida. Depois que você já consegue ter uma concentração melhor, executar melhor o trabalho, deixar as coisas andarem melhor, é, não existe mais uma curiosidade. Para você é mais um dia de trabalho, é mais um dia que você vai lá incorporar para auxiliar alguém. É mais um dia que você vai para a psicografia para você poder auxiliar o espírito, auxiliar o familiar que vai receber a psicografia daquele ente querido, etc. Então, vira normal, vamos dizer assim. E aí a pessoa que fez a escola e etc, 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 porque tinha uma curiosidade muito grande, a hora que sana essa curiosidade, ele também larga. Então, a perseverança, a paciência e a constância vem também depois, conforme você vai começando a executar esse trabalho, para você não largar na hora que a curiosidade acabar. Então, acabou, já sei como é que é, já fiz. Entendi. Não existe um próximo passo. E me conta uma outra coisa. Essas pessoas que desistem, em algum momento, se você já viu nesse ano aí que se passou, principalmente, delas se tornarem, porque é Aham. legal, né? Assim, eu sei que você tentou fazer uma vez, viu que não era ali a fase ideal para Sim. você fazer, finalizar o curso, e depois fez novamente. Então, assim,
Eu noto isso muito na minha prática do atendimento, da gente identificar qual que é a fase que nós estamos vivendo. E às vezes não é a fase do paciente, né? Muitas pessoas tentam, a gente tá falando de emagrecimento, muitas pessoas tentam milhares de vezes emagrecer e aí uma vez consegue ir. Por que que as outras não deram certo? Muitas vezes porque a pessoa não estava pronta, porque precisa da parte dela no processo. Sim. E aí eu queria questionar isso com você. Se você vê a pessoa voltando pro curso, deixa eu fazer novamente, né? Já ter parado em outro momento, igual você fez. Acontece. Não só isso, mas como também pessoas que terminam e depois falam, eu posso vir mais algumas aulas na próxima escola Tá, para aprimorar, também é possível. E, legal. e é interessante, tem um porquê isso. Hum, Todos nós somos médiums. Todos nós somos médiums. Porque mediunidade não é um poder, não é um dom. O pensamento é mediunidade, todo mundo pensa. O sentimento é Tem gente que mediunidade. parece que. O sentimento é mediunidade, e todo mundo sente. Hum, E nós usamos a mediunidade como moeda de troca no nosso plano reencarnatório. A gente já foi muito ruim, tá? Lá atrás. Talvez nessa encarnação eu não seja tão ruim quanto eu já fui. Mas eu já matei, eu já roubei, eu já assassinei, eu já fiz todos os crimes pesados que vocês podem imaginar. Todos nós já fizemos em algum uhum, momento. E aí isso precisa se tornar um resgate em algum momento. E aí a gente, no nosso plano reencarnatório, a gente fala assim, ao invés desse câncer de pulmão, eu posso vir com uma asma, eu posso vir com uma é, sinusite, uma bronquitezinha e um pouco de trabalho mediúnico? Pode, pode. uhum, Beleza, é justo. É permitido no plano espiritual. Você precisa ter alguma coisinha ali no pulmão, mas uhum, você pode vir com algo mais leve e colocar trabalho mediúnico, porque a hora bônus é a mesma coisa, funciona da mesma forma. Então, você começou uma escola de médiums, largou no meio, o seu mentor vai ficar ali, ó. Volta, 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 vai lá de novo. uhum. Tenta mais uma vez. Tenta diferente, frequenta de novo, insiste, Você persiste. precisa de maturidade, Sim, ele né, vai pra ficar fazer. falando com você, porque você tá ali, porque você precisa estar, você se comprometeu com isso. Uhum, Você trocou o câncer no pulmão por uma asma e um pouco de mediunidade. Então você tá na escola de médios porque foi um comprometimento seu. Todo mundo que tá ali se comprometeu com aquilo. Então você largou, opa, você tá fazendo algo que não é bem o que você comprometeu ali, o que se alinhou com o plano entendi. espiritual. Então o seu mentor vai ficar, vai lá de novo, tenta mais uma vez, volta, volta, tá? E como que ele vai falar com você? Ele vai chegar no seu ouvido e vai cochichar? Não. Ele vai intuir com sensações, ele vai intuir com acontecimentos, ele vai te intuir Uhum, com pensamentos, com lembranças. Coisas vão acontecer no seu dia a dia. Repara, se alguém que está assistindo já passou por isso, repara se não tem acontecido coisas no seu dia a dia que te fazem lembrar da escola, que te fazem lembrar do centro, que te fazem pensar em, poxa, será que refletir um pouco? Ele vai soprar no seu ouvido para você voltar. E assim, as pessoas voltam. As pessoas que bom. voltam. Elas tentam mais uma vez. Não necessariamente elas concluem, mas Uhum, elas chegam de uma forma diferente. Elas chegam predispostas a algo novo. Isso já é ótimo. Só que vai chegar um momento em que vai bater de novo a insegurança, a desconfiança, etc, etc, etc. E aí é onde está realmente a necessidade da pessoa se abrir, principalmente com os professores, com os dirigentes da casa. Ó, meu, e aí, o que eu faço? Não tô sentindo assim, tô sentindo assado. As pessoas vão te dar uma diretriz, elas vão te acolher, elas vão conversar com você. Não simplesmente larga e fala, não é para mim mesmo, deixa quieto. Porque seu mentor vai continuar falando, vai continuar soprando, vai continuar acontecendo coisas ali que vai te puxar de novo pro centro. Mas a perseverança, acima de tudo, é muito, muito, muito importante, justamente por esse negócio de lidar com o invisível, o intocável, o inaudível e etc. Porque a gente fica nessa, puxa, mas e aí?
Eu já sentei numa sala de aula e assisti uma escola, mas eu nunca tive a sensação de incorporar. Será que meu espírito vai sair voando por aí? Vai algum espírito me possuir? Será que é, é, é Dúvida comum, né? questionável? É uma dúvida comum e o nome é sugestivo, é incorporação. Ué, então alguém está tomando posse do meu corpo. Não, não é bem assim. O nome até não ajuda muito no processo de realmente como acontece. Mas a gente fica nessa insegurança, né? E aí, agora, o que que eu faço? Então é complexo. E aí você ter a perseverança, você ter a fé, você estudar bastante, ler os livros, as obras espíritas, se dedicar em palestras, assistir palestras, tudo isso vai começar a te dar um cabedal necessário para o trabalho. Uhum. Mas você vai precisar perseverar naquilo que você não vê, não ouve, não toca. É a espiritualidade. Antigamente isso é bem famoso, né? Que antigamente, para acreditar ali no espiritismo, primeiro você precisava ver Sim. para depois crer. E hoje em dia é o contrário, mas você precisa crer para depois Mas ver, isso né? aconteceu lá no passado, até se a gente voltar na época de Kardec, quando realmente a doutrina espírita não surgiu, foi apresentada a nós, em Uhum. coisas diferentes. Que teve ali os fenômenos das mesas girantes, que tinha tudo aquele negócio da cadeira começar a flutuar e tal. Até fenômenos de materialização mesmo, que hoje eu desconheço alguma casa espírita que pratica Sim. esse fenômeno de materialização. Antigamente era necessário porque a doutrina espírita tinha sido apresentada. Uhum. Como você vai apresentar algo que não vê, que não toca, que não É. ouve? Então você E precisa. mostrar resultado, Você igual eu tô precisa. fazendo lá no. É isso, você precisa dar alguma coisa. Hoje em Aham. dia, não. Hoje em dia, a doutrina espírita já está firme. Ela já está aqui. Aí é o processo inverso. Desculpa a sinceridade em baixar a sua arrogância. Mas espírito de primeira ordem, espíritos elevados, eles não precisam mostrar para você que eles existem para você. Vai mudar o que para ele? Eu preciso Não. provar para o fulaninho que eu tô aqui? Não. Ele tá ali. Uhum. Você que precisa olhar de fato para esse processo e se dedicar Sim. na transformação. Ele tá ali. Acabou. Hoje em dia ele não precisa mais. Antigamente eles precisavam. Hoje em dia, antigamente assim, bem antigamente, né? Essa época de Kardec aí é 1800 e alguma coisinha. Hoje em dia acabou isso, não tem mais. Então é realmente você se dedicando, você perseverando dentro do processo para você conseguir executar, para você Uhum. conseguir fazer. A perseverança ela é muito importante. E eu acho que nós trouxemos algumas situações aqui, né? Porque é um assunto muito longo, a gente podia falar de várias maneiras, né? Acho que tem várias maneiras de falar, Aham. conversar sobre isso. Mas acho que qual que é a maior dificuldade hoje em dia? Percebemos lá na frente, né? A gente precisa muito do imediatismo. Então, às vezes, as Sim, pessoas não terminam de fazer algo porque elas não estão vendo resultados a curto prazo. Elas não conseguem enxergar o longo prazo. Então, a maior dificuldade hoje é a gente enxergar o longo prazo. O que eu oriento para colocar em prática e conseguir perseverar? É você se dar conta das pequenas vitórias. Isso é muito básico, mas como eu disse, hoje perder 2 quilos de gordura parece que é qualquer coisa, mas não é. E aí a gente conseguir analisar quais são nossas pequenas vitórias. Então, aqui, quando eu falei da prática da saúde, né, do lado da nutrição, você no seu dia a dia, qualidade de vida. Se você está acordando melhor, já é uma coisa boa. Se você está conseguindo ter uma qualidade de sono melhor, também é uma coisa boa. Melhora da memória, da atenção, da sua disposição, vontade de dormir ali o tempo todo. Se você está conseguindo fazer mais atividade física. Então, pequenas coisas do seu dia a dia, é sempre bom você ir analisando, porque na vida corrida, às vezes a gente não nota essas pequenas coisas. Então, mesmo que seja um processo de emagrecimento estético, não tem problema, mas veja essas
pequenas coisas para você conseguir a curto prazo ver também diferença. Porque talvez o objetivo que você queira alcançar vai ser lá na frente. Para você não se perder nesse meio do caminho, você vai ter que perceber outras coisas, né? Então, eu gosto muito de falar das experiências que eu tenho na prática clínica, trazer histórias dos pacientes, mas para conseguir tirar do imaginário, né? Trazer aqui. Então, olha como... Agora eu lembrei de uma outra paciente, são tantas histórias, mas lembrei de uma outra paciente. Ela fez até o processo de cirurgia bariátrica e ela falou, eu falei, e aí, né, vamos ver, emagrecer um pouco mais, fui pesar, ela falou assim, eu sei que eu emagreci, sabe por quê? Eu falei, por quê? Porque eu tenho um filho de 7 anos e ele nunca conseguiu me abraçar e fechar os braços. E agora meu filho abraça e fecha os braços. Ponto. Tá vendo que coisa... Ela falou, não é que pro meu filho era um incômodo, mas quando ele me abraçava, eu sentia que ele não fechava o braço dele. E hoje ele abraça e eu sinto ele fechando as mãozinhas. Ela nem quer saber quantos quilos ela perdeu, né? Simplesmente o fato dela conseguir então, aquele ser peso abraçada que ela já... tenha, que vai demorar, mesmo com uma cirurgia, vai demorar um período para ela chegar, pouco importou. Porque foi uma coisa que ela viu na semana e que, pra mim, eu nem considero isso uma pequena vitória. Na verdade, eu acho Uma baita vitória. mais importante do que o peso que ela vai perder Com certeza. a longo prazo, né? Então, jogar bola com os filhos, que ela não conseguia, colocar um tênis. Então, veja, perceba diariamente o que está melhorando, independente do seu objetivo para a sua saúde, né? A gente falou do emagrecimento, mas isso pode ser para uma pré-diabetes. Eu tenho certeza que você tem indisposição, que você, né, tem cada vez mais cansaço, o humor muda, pré-diabetes, a sua energia, você come alguma coisa, daqui a pouco você tá irritado, tá com sono, a sua ida ao banheiro o tempo todo, até o cheiro ali o odor, né, da sua urina muda. Então, isso é mais importante do que você só ver daqui 3 meses o exame de sangue novamente, ou o peso da sua balança daqui 6 meses. Veja, não tô falando 3 dias, 6 dias. Então, é a longo prazo. Então, independente do seu objetivo de saúde, vamos lá, diariamente, vendo, até porque, isso. Entrando um pouco na tua parte, né? Mas eu enxergo a perda de peso, falando, como você falou de emagrecimento, eu vou focar nisso. A perda de peso como o último passo é uma consequência, o último estágio. Você falou, tem pacientes que não jantam, que fazem um lanchinho. A pessoa deixar de fazer lanchinho para começar a comer arroz, uma proteína, legumes e tal, né? Fazer um prato colorido ali, bonito, saudável, nutritivo, já é um passo. A pessoa belisca o dia inteiro. Pô, cortou os beliscos e tá comendo uma fruta, tá tomando um whey durante a tarde. A pessoa, sei lá, não bebe água, tá começando a beber água. A pessoa não dormia, tá começando a dormir. Isso já é algo para ela realmente olhar e falar, estou diferente. A perda de peso ali, se são 2, 3, 5, 10 quilos, é uma consequência que vai acontecer no momento em que tiver que acontecer. De fato, a pessoa tem que olhar, né, para essas pequenas vitórias, para esses pequenos passos, ou para esses grandes acontecimentos que não tem balança que vai mostrar, que você falou da moça que o filho abraçou. Meu, você acha que ela tá ligando se ela perdeu 10, 15 ou 2 quilos? Ela foi abraçada pelo filho. Acabou, não tem história. E assim, então acho que a gente tem que realmente olhar com esse olhar mais minucioso para as coisas que a gente está fazendo, fazer e acreditar no processo. E se entregar na mão de uma profissional como você, que sabe o que está falando, que sabe o que está fazendo, não é uma aventureira da vida que vai passar qualquer coisa. Não, você tem uma base, tem uma estratégia por trás do que você fala para o paciente ali. Então, me propus a passar numa nutricionista. Ela me passou umas coisas aqui. Vou fazer. Depois eu vejo quanto que eu perdi, não sei o quê. Depois eu vejo. Mas eu vou me preocupar neste momento em executar, em trocar as coisas e em colocar aquilo que ela falou. O resto é consequência. O que a gente está fazendo hoje é o contrário, é trazendo a consequência para o hoje
a consequência virando uma obrigação, virando um peso ali, um negócio que a pessoa fica, ah, eu tenho que isso, eu tenho que isso, eu tenho que aquilo, eu tenho que aquilo. E aí que você passou, ela nem ouviu, não quer nem saber. E aí quando vê, não aconteceu nada, e ela fica assim, né? E aí, o que eu faço agora? Não, gente, tem que fazer. A gente. O dia tem 24 horas desde que o mundo é mundo. E para todo mundo tem 24 horas. Se você tá sentindo que o dia tá voando, tá passando rápido, tá piscando, não sei o quê, acenda uma luz amarela aí para você e fala assim, meu, calma, eu preciso fazer alguma coisa para eu conseguir realmente otimizar e ter essa sensação de produtividade no meu dia. Não pode ser assim, ah, acabou o dia, você fala, nossa, Sim, sim. já É. foi, não fiz nada. E isso vale, né? A gente trouxe essa situação do emagrecimento e a situação do curso em específico para trazer um pouco desse assunto para vocês. E vale, né, também para o lado. Então, assim, toda vez que você vai numa aula, por exemplo, aprende algo novo, você precisa saber analisar o que foi aprendido, o que que mudou, porque eu acompanhando o Henrique de fora, ele mudou completamente a forma dele falar, né? Eu lembro no começo do nosso relacionamento que ele fala assim, ah, escreve aí você que escreve bonito, você que fala bonito. Hoje em dia, nós vamos casar e eu falei assim, né? Vamos pensar na frase que vamos colocar lá no convite, você que pensa. Então, assim, ele hoje em dia, até a maneira dele falar, dele escrever, tudo isso mudou. E não são pré-requisitos ali no curso. Uhum. Então, são pequenas mudanças que às vezes a pessoa ela entra ali com uma vontade, uma curiosidade, até eu acho que o que dá boom ali talvez seja uma psicografia, porque alguém né, perdeu um ente querido, já quer achar que vamos fazer uma comunicação aqui, né? Um WhatsApp. Então, assim, entra ali com estímulo, na hora que vai vendo que é uma coisa séria, burocrática, que tem muita coisa para estudar e tem uma responsabilidade absurda em cima daquilo, ela também às vezes se assusta e fala, nossa, eu só queria falar com meu pai, né? Assim, é uma quebra de expectativas às vezes, e a pessoa precisa saber. Ver esses pequenos passos de todas as aulas, né? Ver essas pequenas mudanças, porque eu sei que você se identifica uma pessoa muito diferente hoje, depois de tudo que você Muito. passou nesses Nossa. últimos anos, mas eu de fora também vejo essa diferença e não é a única diferença não é que hoje ele faz psicografia ou que ele vai lá e faz uma palestra, não é isso. Né, não é o trabalho dele lá no centro, tem enormes diferenças dele com ele mesmo, ele no trabalho, ele dentro de casa. Pequenas coisas do dia a dia também Sim. mudaram. Então, acho que é importante a pessoa ver para não se desestimular durante esse processo. Isso aí. Certo? Certíssimo. Então, aqui, para finalizar, a gente sempre deixa uma liçãozinha de casa. Acho que a lição mais importante é você analisar o que que você está deixando sempre para daqui a pouco e não tendo a perseverança. O que que você desistiu aí de 2025 que você pode retornar a fazer Uhum. 2026. Entender o porquê que não deu certo para ver como que você pode fazer diferente, né, nessa segunda vez que você for colocar em prática. E também fazer o que a gente estava falando agora, né? Pequenas vitórias, analisar as pequenas vitórias aí diariamente para você não perder ali, lembrar o porquê que você está fazendo é importante também. Sim. Ó, se proponha, né? Agora, pega esse momento de final de ano e analisa o que ela falou. Vê o que que você deixou para trás em 2025, que você desistiu, entenda o porquê que você desistiu e se proponha a fazer de novo em 2026 de uma forma diferente. Persevere naquilo, continue, tenha fé no que você está fazendo e não fique olhando para as consequências. Pega esses primeiros passinhos que depois o que tiver que acontecer vai acontecer. E lembrando sempre que corpo e espírito é o equilíbrio dos dois que vai te trazer uma melhor qualidade de vida sempre.